Bem-vindos ao curso de Circuitos Eletrônicos. Essa é a primeira aula do transistor de junção bipolar. O transistor de junção bipolar é um dos principais dispositivos eletrônicos desenvolvidos até hoje. Ele possibilita tanto o desenvolvimento de circuitos analógicos, como amplificadores de sinais, como o desenvolvimento de dispositivos digitais, pois é a base da construção de uma CPU, por exemplo, a unidade central de processamento do seu microcomputador, smartphone, etc. Nesse caso, ele funciona com uma chave que permite ou não a passagem de corrente e permite controlar o valor de 1 bit, que é a unidade básica de processamento, ligando e desligando esse bit. Daí a grande importância de entendermos o seu funcionamento, pois ele é o dispositivo base, atualmente, de todos os nossos dispositivos eletrônicos. A sua construção é realizada utilizando as juntas P e N de semicondutores, que pode gerar o dispositivo do tipo PNP ou NPN. Nesse caso aqui, o PNP vai ter esse símbolo e o NPN vai ter esse símbolo aqui. Pois, se a gente olhar aqui, eu tenho uma junção PN desse elemento que eu vou chamar de emissor até a base, na forma desse diodo, e uma junção NP da base até o coletor. Da mesma forma, o NPN, eu tenho o diodo polarizado diretamente da base para o emissor, da base para o emissor, e da base para o coletor, base e coletor. Então eu tenho aqui 3 labels importantes para os transistores: o emissor, a base e o coletor. O emissor, a base e o coletor. Não importa se ele é NPN ou PNP. Como funciona? Como é a operação do transistor? Se eu polarizar essa junção PN diretamente, utilizando essa fonte VE aqui, eu vou ter então aqui um fluxo de carga majoritário. Se eu polarizar essa junção NP inversamente, ou de forma reversa, vai ter uma região de depleção aqui e, porém, conduzir uma quantidade minoritária de cargas, ou de portadores, que a gente chama, devido a esse sentido do diodo. Ou seja, se a gente pensar na operação do transistor, eu tenho que colocar 2 fontes, uma relacionada com o emissor e a base, e a outra relacionada com o coletor e a base, e polarizadas da maneira correta. Polarizando esse transistor, então, nesse sentido aqui, onde eu tenho o VE polarizando diretamente a junção BE e a junção e essa fonte polarizando reversamente a junção BC, tá? Eu vou ter aqui então um fluxo majoritário de corrente relativo a essa junção, mais um fluxo minoritário de correntes relativo a essa junção. Ou seja,
A corrente do emissor, pela lei de Kirchhoff, é a soma da corrente do coletor mais a corrente de base. E a corrente do coletor, ela é a soma dessa corrente majoritária de portadores mais a corrente minoritária de portadores. Como é uma corrente minoritária de portadores, eu posso dizer que a corrente do coletor, que é essa corrente que chega está nessa região, desse lado aqui, ela é aproximadamente igual à corrente do emissor. E posso fazer uma aproximação entre a base e o emissor, que é de 0,7 volts a tensão sobre essa junção, ou seja, a mesma que é sobre esse diodo. As configurações de polarização de um transistor, então, podem ser com a base comum, com o coletor comum e com o emissor comum. Configuração base comum, então, a base é comum a ambas a entrada do emissor e do coletor do transistor. Então ela está aqui, ó, comum a essa daqui. Normalmente eu faço o aterramento para ela, tanto no NPN como no PNP. Na configuração coletor comum, eu tenho então o coletor como o meu ponto de referência. Então esse coletor aqui ele é comum à parte da ligação da base com a do emissor. Então essas duas ligações que estão aqui. Aqui está a configuração PNP e aqui a configuração NPN. E no emissor comum, quem é o comum é o emissor, tanto na configuração PNP como na NPN. Então, tanto na configuração PNP como na NPN, o emissor é o comum do fluxo da base e do fluxo do coletor. Está aqui a representação dele também. E o alfa? O alfa está relacionado com as correntes do coletor e do emissor. Então ele é um fator de amplificação que é a proporção entre a corrente do coletor sobre a corrente do emissor. Idealmente, o alfa seria igual a 1. Ou seja, toda corrente que passa no coletor chega até o emissor. Mas na realidade, nem toda corrente chega, então eu tenho esse valor aqui. Isso no modo de corrente contínua. No modo de corrente alternada, o alfa, então, ele vai ser o delta, né? A variação da corrente do coletor sobre a variação da corrente do emissor. Sempre pensando em um VB, ou seja, a tensão de coletor e base constante. Nas características do emissor comum, eu tenho então o que a gente chama de curvas do transistor. Então, essas aqui são as curvas dos transistores. É a relação, então, entre a tensão do coletor e emissor, pela corrente do coletor. Sendo que cada uma dessas curvas se remete a uma determinada corrente de base específica. Então, isso aqui é para uma determinada corrente de base específica. Então, eu vou pensar que aqui é para o I de base. Então, para cada uma delas, eu vou encontrar o ponto de funcionamento, ou o ponto quiescente do meu transistor.
Aqui do lado, desse lado a gente tem aqui a tensão VB pela corrente de base. Uma coisa que a gente pode notar aqui é que a corrente do coletor está na ordem de miliamperes, enquanto a corrente de base está na ordem de microamperes. E essa curva que a gente vê, ela é parecida, na verdade ela é a própria curva do diodo, e vai variar de acordo com a tensão que eu tenho no coletor emissor. Aqui tem 3 curvas aqui, e tem uma pequena variação, então, aqui para cada uma dessas tensões VCE. Correntes do amplificador. Então a gente vai ver que, de acordo com as leis de Kirchhoff, dos nós, eu vou ter uma relação da corrente do emissor, corrente do coletor e corrente de base, né, sendo a sua soma algébrica igual a zero. Então eu tenho essa relação para eles. A corrente do coletor ainda é a alfa corrente do emissor. E a corrente do coletor ainda é o alfa corrente do emissor, mais uma corrente minoritária do coletor, que a gente chama de ICVO. Usualmente é tão pequena que pode ser ignorada, exceto para transistores de alta potência em ambientes de alta temperatura. Aí eu tenho que levar em consideração essa daqui. Caso contrário, eu posso usar essa expressão. E aqui a gente tem, então, a corrente minoritária entre coletor e emissor. Então ela pode ser expressa quando o meu I de base é igual a zero. Então seria para eu não ter nenhuma corrente circulando, porém eu tenho uma corrente minoritária. Ou seja, quando o I de base igual a zero, o transistor está em corte. A gente chama região de corte. Ou seja, não vai funcionar. Mas existe uma corrente de minoritários fluindo ainda, que é essa chamada ICEO. O beta é o nosso fator de amplificação. Então, esse fator de amplificação é fornecido em função da corrente de base e a corrente do coletor. Então, é I de C dividido por I de B. Lembra que a corrente de base estava na ordem de microamperes e a corrente de coletor estava na ordem de miliamperes. Então, para o módulo de corrente contínua, a gente tem os pontos estáticos, né, dessa corrente de base e da corrente do coletor. No módulo de corrente alternada, novamente, a gente então tem a variação da corrente do coletor sobre a variação da corrente de base, quando eu tenho o VCE constante, para estabelecer o meu fator de amplificação beta do transistor. Esse fator beta, que às vezes é referido como HFE em muitos datasheets de transistores. Podemos determinar então o beta a partir de um gráfico. Então, se eu pegar aqui uma região de funcionamento onde eu tenho uma corrente de base de 25 microamperes e tenho a minha corrente do coletor e a minha tensão no coletor emissor, eu estabeleço então uma variação entre as duas próximas curvas da onde eu tenho essa minha valor de corrente de base, pegando um IB1 anterior e um IB2 posterior. Essa variação aqui vai me fornecer um IC1 e um IC2, que eu coloco e consigo, em corrente alternada, determinar então qual que é meu fator de amplificação beta
Nesse caso aqui ele vai dar igual a 100. Para a corrente contínua, o meu beta de corrente contínua, ele vai ser então o próprio beta relacionado com esse ponto quiescente aqui. Esse é o ponto quiescente, que é o valor de 2,7, que está mais ou menos aqui nesse ponto da curva, e o valor da minha corrente, que vai dar um valor de 108, de amplificação de 108. Note que eles são muito parecidos. Daí a gente consegue estabelecer as relações entre alfa e beta. Então eu tenho que o alfa é o beta dividido por beta mais 1. O beta é o alfa dividido por alfa menos 1. O I do coletor é beta vezes o I da base. O I do coletor é alfa vezes o I do emissor. Então, o beta do I da base é igual ao alfa vezes o I do emissor. E o I do emissor é igual a beta mais 1 I de base. Então, essas relações entre a amplificação em relação à corrente do emissor, do coletor, e a corrente da base. Então, em cima das curvas dos transistores, eu tenho uma variação de uma região de funcionamento que a gente chama de região de operação ativa. Então, a região de operação ativa dele. Essa região é limitada, então, para quando minha corrente é perto de zero, e eu tenho um VCE máximo. Tem uma tensão máxima de funcionamento, que a gente chama aqui de região de corte. E para a minha corrente, quando ela é máxima, e a minha tensão VCE é zero, que eu chamo aqui de saturação. Então, corte é quando a corrente que passa entre coletor e emissor, ela é próxima de zero. Então, o transistor não está funcionando. Ele está desligado. Ele está cortado, corte. E a de saturação é quando passa toda a corrente do coletor. O máximo possível da corrente do coletor. Então, é essa região que está aqui de saturação. Mais ainda, eu tenho que a potência do transistor vai me gerar, então, uma outra região, que é a região onde eu vou cortar o funcionamento do transistor, porque ele vai ser danificado por excesso de corrente. Né? A potência dele, que é a relação tensão e corrente, ou seja, a tensão VCE vezes a corrente I de C, supera esses valores de potência em cada uma dessas localidades, para cada uma dessas correntes. Então, a região de funcionamento, ou região ativa, ela é limitada, essa região onde eu tenho o corte, a saturação e a potência. Então, essa é a região de funcionamento ativa do transistor. Assim, a potência ela é estabelecida para cada um dos tipos de transistor, por exemplo, a configuração base comum, a potência do coletor máxima, então, ela é relacionada com a tensão do coletor da base vezes a corrente do coletor. A configuração emissor comum, a potência está relacionada com a tensão do coletor e do emissor, multiplicada pela corrente do coletor, e a configuração coletor comum, onde a potência está relacionada com a tensão VCE vezes a corrente
do emissor. Um datasheet de especificação do transistor pode ser visto aqui com exemplo, transistor 2N4123, que é um transistor do tipo NPN, onde eu tenho aqui então várias informações a respeito do funcionamento do transistor. Então eu tenho aqui gráficos a respeito da tensão de polarização reversa, da corrente do coletor, da frequência e da resistência de fonte. Então tem vários tipos de informações disponíveis. Além dessas tem mais também. Para realizar o teste do transistor, a gente pode utilizar um multímetro. E esse multímetro, se a gente pegar aqui e pensar que o transistor ele se porta como se fosse um diodo entre a base e o emissor e outro diodo entre a base e o coletor, nesse caso uma configuração NPN, eu vou medir então, a partir dessas polaridades aqui, uma baixa resistência e a partir dessa polaridade uma alta resistência. Por quê? Porque eu estou polarizando aqui de forma direta e estou polarizando aqui de forma reversa. A identificação dos terminais do transistor, então, além de vir no datasheet, pode ser encontrada daquela maneira, usando um ohmímetro. E tem outras maneiras também. Aqui tem várias formas de encapsulamento do transistor. Essas várias formas de encapsulamento do transistor aqui são comumente encontradas, onde eu tenho, então, aqui as identificações dos terminais, em algumas, né? Nesse caso aqui, a gente vai sempre achá-las dentro do datasheet. Mas tem vários tipos, e dependendo do tipo de transistor, ele vai ser usado para uma determinada aplicação. Aqui os encapsulamentos de forma física. Eu tenho aqui um pacote de plástico com 3 terminais. Aqui ele também está com do tipo SMD. E daqui o transistor de potência, né, onde a gente tem aqui, né, as 3 perninhas dele. Esse tipo de encapsulamento aqui também é para potência. Então vários tipos de encapsulamento podem ser encontrados no mercado. Indo a fundo num desses encapsulamentos, está aqui como que é no interior o transistor. Então o transistor aqui, ó, ele é colocado, essa parte aqui provavelmente é o coletor, onde eu tenho uma alta difusão de temperatura, e esses estão os terminais da base do emissor. Essa foi uma introdução ao transistor. É interessante assistir o vídeo sobre transistores para a gente ter uma noção mais completa sobre o seu funcionamento. Por enquanto é só, pessoal.